Você sabia que o São Paulo quase vendeu Alexandre Pato para um time de Dubai durante esse fim de semana? No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar em detalhes essa história, vou te falar sobre a possibilidade real de Fred ser anunciado nos próximos dias pelo Fluminense, preciso te falar também sobre Marcos Rocha. Palmeiras procura um clube interessado no lateral direito e para fechar, Rafael Carioca vive seus últimos meses de contrato no futebol mexicano e já decidiu que voltará ao Brasil. Pode ser uma ótima opção, por exemplo, para Grêmio e Santos. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não assistiu a nenhum vídeo, espero que goste e se curtir no final do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e apertar o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificações toda vez que tiver vídeo novo ou live. Quero começar esse vídeo contando sobre Rafael Carioca, volante revelado no Grêmio, com passagem pelo futebol russo, também fez sucesso no Atlético Mineiro e atualmente joga no Tigres. O contrato dele com o time mexicano termina no mês de agosto, ou seja, a partir de fevereiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. A boa notícia para os clubes brasileiros que procuram volante é que o Rafael Carioca já decidiu que não permanecerá por lá. A ideia dele é voltar ao Brasil. Rafael, com 30 anos de idade, titular absoluto do time de Tuca Ferretti, o técnico brasileiro, já há bastante tempo no futebol mexicano, mas para o Rafael Carioca a experiência no México já deu e a ideia dele é voltar ao Brasil. Dois clubes brasileiros já o procuraram para iniciar negociações, o Grêmio e o Santos. E dá para dizer que hoje o Grêmio é o grande favorito a ficar com o Rafael Carioca. Há quem garanta no Rio Grande do Sul, inclusive, que já há um acordo verbal para que o Rafael se torne jogador do Grêmio assim que se livrar do contrato com o Tigres. A ideia do Grêmio era ter o Rafael Carioca já, mas é bem pouco provável imaginar que o Tigres aceite liberá-lo de graça a 6 meses do fim do contrato, levando em consideração que ele é titular absoluto. Então, na pior das hipóteses, o Grêmio ou qualquer outro clube brasileiro teria de esperar até fevereiro convencer o Rafael Carioca para assinar esse pré-contrato e ganhar um excelente reforço a partir da metade do ano. Quero falar agora sobre Marcos Rocha, que foi titular do Palmeiras nos 2 primeiros jogos da atual temporada, nos jogos da Florida Cup que terminou inclusive com o título do Palmeiras. Pois bem, apesar de ter sido titular, o Marcos Rocha não fazia parte dos planos da atual diretoria, que entende que ele é muito caro, salário na casa dos R$400 mil por mês, e não tem um rendimento imaginado. Vale lembrar que o Palmeiras desembolsou R$8 milhões no início da temporada passada para comprar seus direitos econômicos junto ao Atlético Mineiro. Lateral de 31 anos de idade que já foi oferecido para alguns clubes brasileiros. Você quer um exemplo? O Internacional foi um dos times contactados pelo Palmeiras e o Inter ouviu a sugestão da nova diretoria alviverde em relação à possibilidade de o Marcos Rocha ficar por lá. O nome até agradou ao Rodrigo Caetano e ao Eduardo Cudê, mas as cifras envolvidas, especialmente em relação a salário e a pedida do Palmeiras, acabaram inviabilizando o negócio. Por isso o Inter acabou fechando com o Rodinei. O Palmeiras nem espera recuperar os R$8 milhões que investiu no Marcos Rocha. A ideia é encontrar um clube que aceite o jogador e permita trocas. Por exemplo, na negociação com o Internacional, o Palmeiras adoraria ter o Patrick, volante que foi titular absoluto na temporada passada, mas a conversa não avançou a partir do momento em que o Inter considerou os R$400 mil mensais de salário do Marcos Rocha fora da realidade do clube. O Palmeiras segue buscando clubes interessados no Marcos Rocha, mas tem percebido que cada dia que passa essa possibilidade fica mais difícil. Foi também por isso que o Palmeiras acabou abrindo mão da contratação do Orejuela, lateral direito, que pertence ao Cruzeiro e foi anunciado durante a sexta-feira pelo Grêmio. Dessa maneira, o mais natural é que o Vanderlei Luxemburgo continue contando com Marcos Rocha e Mike como laterais direitos para o restante da temporada, até porque as opções de reposição para a saída do Marcos Rocha estão rareando. O Orejuela já encontrou clube, o Guga deve ficar no Atlético Mineiro, apesar daquele episódio em que ele aparece com a camisa do Flamengo festejando um título rubro-negro e por aí vai. Quero falar agora sobre Fred, que pode ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Fluminense. Pelo menos é essa a expectativa de gente importante dentro da diretoria do tricolor carioca.
é que nos últimos dias os contatos entre os dirigentes do Flu e o staff do Fred avançaram e existe uma possibilidade grande de o Fred topar um salário de R$300 mil por mês fixos, além de bonificações todas atreladas a seu rendimento. Ele ganharia mais por partidas disputadas, por gols marcados, além, obviamente, de conquistas ao longo do tempo de contrato. O Fred nunca escondeu sua vontade de voltar ao Fluminense, enquanto o Mário Bittencourt, presidente do Flu, também sempre deixou muito claro sua intenção de recontratar o centroavante, que é seu amigo pessoal. Mas o que mais dificulta a possibilidade de um anúncio do Fred nos próximos dias é justamente a sua saída do Cruzeiro. O Cruzeiro na semana passada chegou até a liberar o Fred dos treinos, mas o Fred quer receber pelo menos parte daquilo que o Cruzeiro lhe deve para conseguir a rescisão do contrato. E posso te garantir que é muito dinheiro envolvido. Só para que você tenha uma ideia, o Fred recebe salários e direitos de imagem. Os direitos de imagem são de R$200 mil por mês. Mas, apesar de já ter cumprido 2 anos de contrato, até hoje o Fred nunca recebeu nenhum centavo desses R$200 mil mensais. 200 vezes 24, a gente está falando de algo na casa de R$4.800.000 de direitos de imagem descobertos, completamente não pagos. Tem mais. O Cruzeiro não recolhe fundo de garantia desde abril do ano passado. E há mais 4 meses de salários em carteira também não pagos. Fred ganha algo na casa de R$1.200.000 por mês, ou seja, a dívida hoje do Cruzeiro com o Fred é superior a R$10 milhões. E olha que eu nem falei dos R$2,5 milhões que o Cruzeiro deve de comissão ao empresário do atacante, ao Francis Melo. Tudo porque o clube só pagou uma única parcela referente à comissão de R$129 mil. Faltam R$2,5 milhões. Para piorar toda essa situação, o Cruzeiro e o Fred ainda discutem sobre outros R$10 milhões que tem a ver com a sua saída do Atlético Mineiro. Para você entender essa história, a gente volta ao momento em que ele deixa o Atlético para jogar no rival Cruzeiro. Havia no contrato com o Galo uma cláusula dizendo que se ele se mudasse pro Cruzeiro, ele teria de pagar R$10 milhões ao Atlético Mineiro. Quando o Cruzeiro procurou, o Fred apresentou essa cláusula e o Cruzeiro garantiu que iria à justiça para recorrer dessa questão e que era grande a chance de vitória. Aí o Fred argumentou, tá bom, e se a gente perder? Eu não quero pagar esses R$10 milhões. E naquele momento o Cruzeiro garantiu que pagaria os R$10 milhões. Isso inclusive foi registrado em cartório em Belo Horizonte. Agora o Cruzeiro tem alegado que não quer pagar esses R$10 milhões caso o Fred seja condenado pela Justiça Mineira. O Fred não aceita rescindir o contrato com o Cruzeiro sem ter a garantia desses R$10 milhões, com medo de ser punido lá na frente por algo que o Cruzeiro, lá atrás, com o Itair Machado, garantiu que bancaria. Para fechar o vídeo, uma história bem curiosa. O São Paulo se encheu de esperança nas últimas horas de vender Alexandre Pato para o Shabab Al-Ahly, time dos Emirados Árabes Unidos. O time, inclusive, é líder do campeonato nacional, obviamente da primeira divisão. A oferta nem foi das melhores, $3 milhões ou R$12,5 milhões. Apesar das cifras modestas, o São Paulo adorou a possibilidade de vender o Pato, se livrando de um salário próximo de R$1 milhão por mês e ainda levando algum troco em cima dessa negociação. Mas dá para assegurar que não haverá chance de negócio, porque o Pato rejeitou a possibilidade de se mudar para Dubai. Mesmo levando em consideração que ele teria um salário maior por lá do que o atual R$1 milhão por mês, o Pato não gostou da ideia e vai ficar no São Paulo. Entre os motivos alegados para o não que ele deu ao Shabab Al-Ahly, o Pato disse que quer ficar próximo da esposa. Ele casou recentemente com uma das filhas de Silvio Santos. A moça é apresentadora do SBT e não poderia se mudar com ele para Dubai. Então, por conta do amor, o Alexandre Pato disse não à possibilidade de se mudar pro exterior e acabou frustrando não só dirigentes do São Paulo, como certamente muitos torcedores do tricolor. Tudo porque a passagem do Pato pelo São Paulo no ano passado foi extremamente ruim. Ele disputou só 22 jogos e marcou 5 gols. Mas a pior imagem possível foi deixada justamente no fim do ano, quando ele ficou 6 jogos consecutivos no banco de reservas sem nem entrar. Foram 6 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, numa clara demonstração de que ele tem moral zero com o Fernando Diniz. Se perguntassem para o Fernando Diniz se ele toparia liberar o Pato, certamente a resposta seria sim. Diria até, isso é um palpite, não é uma informação, que o Diniz toparia pagar para liberar o Pato. Até porque o São Paulo teria R$1 milhão de refresco
com salários por mês e poderia buscar outros jogadores um pouquinho mais interessados. O Pato deixou uma imagem de um jogador pouco interessado, especialmente na reta final da temporada passada. Com a permanência do Alexandre Pato, o São Paulo segue em preparação para o Campeonato Paulista e até agora nenhum reforço foi contratado. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, me dá esse moral aí, aperta o botãozinho de inscreva-se, esse botão vermelho aqui. Aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola, para opinar sobre alguns dos temas que eu falei aqui no vídeo, para fazer crítica, para dar sugestão, seja lá o que for. Tudo isso é sempre muito bem-vindo, beleza? A gente se vê numa próxima, até!